Escola de mentoras. Todo mundo quer saber, André, o que é a escola de mentoras? Calma, vai chegar o momento onde eu vou apresentar cada detalhe que irá compor esse movimento do Juntos Vamos Além. Mas para poder, né, aquietar um pouquinho aí o seu coração, para que você possa já começar a entender o que está acontecendo do lado de cá, qual é o nosso próximo nível juntas, eu trouxe aqui essa breve apresentação, que não é ainda a apresentação oficial, é apenas um spoiler do que vem por aí, para que vocês possam já criar expectativas e, como sempre, né, te preparo porque todas essas expectativas serão superadas com esse novo nível do nosso movimento. Bom, para poder falar da escola de mentora, gente, eu preciso falar um pouco da minha história. Uma parte da minha história que as minhas mentoradas já conhecem bastante, mas que para você que está chegando agora é algo realmente novo. Há 8 anos eu me tornei mentora e dentro desse movimento, que é algo que eu sempre sonhei, que eu sempre desejei, eu sempre trouxe no meu coração esse desejo de trabalhar com mulheres. Eu não sabia como seria, mas eu sempre tive essa visão de futuro de que eu estava diante de mulheres, conduzindo essas mulheres. E as coisas foram acontecendo mediante eu precisei me descobrir. Eu estava vivendo uma época da minha vida muito atribulada, em todas as áreas, parece que assim, se instaurou um caos completo na minha vida naquela época, em todas as áreas mesmo. E eu cheguei em um momento assim que eu não sabia mais o que fazer. Parece que eu fiquei encurralada, estava endividada, estava com a minha empresa falida, o casamento estava por um fio, a minha saúde emocional e física já estava totalmente abalada e cheguei uma hora assim, eu pensei, e agora? O que que eu faço? E eu decidi fazer algo que a mulher forte ela teme fazer, que ela resiste em fazer, que foi pedir ajuda. Eu precisei me render e buscar ajuda. E nessa busca, né, por ajuda, foi quando eu conheci o desenvolvimento humano. E quando eu conheci o desenvolvimento humano, assim, eu me encaixei, eu vi que ali estava não só a solução para aquilo que eu estava vivendo, mas também para a direção que eu daria para o meu propósito, o meu sonho. E eu comecei, então, a viver, né, a minha experiência de autoconhecimento. E nessa vivência e nessa construção, onde eu comecei a dar os primeiros passos como mentora, eu tomei algumas decisões. E uma delas foi que tudo aquilo que eu fosse levar para a minha mentoria como mentora seria algo que eu vivi. Eu não queria falar somente aquilo que eu aprendi estudando, fazendo treinamentos ou lendo livros, não. Eu queria realmente levar para elas aquilo, aquela transformação que eu mesma vivi. E é exatamente por isso que o que é hoje o método não começou lá no início, foi uma construção à medida em que a minha vida ia se construindo, né? Eu ia transferindo para a construção da mentoria e do método, a tríade do sucesso, para chegar naquilo que é hoje. Inclusive, uma das coisas que eu mais resisti durante muito tempo foi de trazer o tema casamento, porque eu não me sentia transformada o suficiente nessa área ainda. Mas à medida que essa transformação foi chegando e a própria demanda, né, desse movimento foi pedindo, eu fui inserindo aos poucos, sempre aos poucos, porque eu queria me manter fiel àquela decisão de somente transmitir aquilo que eu vivi, né? De realmente só não falar só de teoria, mas falar da minha vida prática. E assim foi acontecendo, e nós chegamos no que é hoje a tríade. E chegou um momento, gente, dessa construção que eu comecei a perceber que o alcance estava limitado. Por quê? Porque eu sou um ser humano, eu tenho as minhas limitações, e mesmo que eu usasse recursos tecnológicos e fechasse aqui e ali alguma parceria mais indireta, ainda não era o suficiente para alcançar o número de pessoas. E eu sabia que eu precisava, né, multiplicar, que eu precisava me aliar com outras pessoas,
Mas aí eu me deparei com o quê? Com mais uma corda que eu precisava soltar. Porque a mulher forte, ela é independente, ela foi construída assim, né? Ela tem dificuldade de delegar, ela tem dificuldade de entregar, ela tem dificuldade de confiar. Essa é a realidade da mulher forte. Então, eu tinha consciência que eu precisava me conectar mais, eu tinha consciência que eu precisava trazer mais liderança para que o trabalho pudesse se expandir, para que a missão pudesse alcançar mais mulheres. Mas aí eu precisei romper essa barreira interna, de construir dentro de mim essa confiança, de construir dentro de mim essa liberdade de poder colocar pessoas junto comigo para levar adiante essa missão. E não foi rápido. Não foi rápido, acreditem. A ideia da escola de mentoras ela já existe há muito tempo. Depois de um certo período que eu já estava trabalhando a mentoria e que as mulheres viam a transformação nas suas vidas, muitas dessas mulheres tinham também o desejo de trabalhar com outras mulheres e muitas delas expressaram isso para mim, falando: eu tenho vontade de trabalhar com mulheres, eu tenho vontade de fazer palestras para mulheres, eu tenho vontade de criar algo, né, para ajudar mulheres, mas eu não sei bem o que fazer. E quando eu ouvia isso, eu ficava pensando, dá certinho com o meu desejo de trazer mais líderes, né? Para levar adiante. Mas como fazer isso? Não era só a parte técnica, estrutural, mas era realmente eu poder me soltar para que eu me lançasse nesse projeto de expansão, vamos dizer assim. E eu precisei viver um grande desafio, né? Eu me desafiei, desafio para mim sempre foi uma coisa assim que fez parte da minha vida. E eu lancei um grande desafio para mim, para as minhas mentoradas, que foi nosso primeiro evento internacional, que foi em Paris. Nós vivemos esse sonho coletivo e foi, obviamente, um projeto bem desafiador. E para mim foi algo assim que, embora tenha fluído, tudo deu certo, mas foi uma demanda tão grande, foi tão desgastante, sabe? Porque o fluxo de acontecimento para que tudo aquilo se tornasse real e incrível como foi muito forte. E naquele momento a ficha caiu para mim. Chega, né, Andréia? Como que você decidiu que você ia levar aquilo que você vive para as pessoas, e não só aquilo que você sabe, mas aquilo que você vive, a transformação que você vive, e como que você tem levado a mensagem de que pode ser leve e de que o lugar do feminino é esse lugar de leveza, e você se coloca de uma forma tão pesada para que um projeto possa sair do papel. Então, eu tive essa percepção, foi doloroso, foi assim, um momento realmente de transformação para mim, por vários motivos, né? Pela grande conquista de poder realizar um evento internacional, da repercussão de tudo isso, né? Do impacto que isso causou na vida das mulheres que estavam lá e também de mulheres que não estavam lá, que foram impactadas, foram impulsionadas, foram encorajadas só por acompanhar tudo aquilo. E eu tive essa percepção já na reta final, né, da construção desse projeto, já quase nos dias da viagem, e eu parei e falei, agora será que não é a hora? E foi incrível, porque meu corpo sofreu muito com toda essa demanda, e eu, olhando para a mensagem que o meu corpo estava me passando, eu falei, agora é a hora mesmo. E eu decidi trazer à existência o projeto, porque ele já existia há muito tempo, há alguns anos, inclusive. E eu já tinha ensaiado mentalmente várias vezes lançar isso, mas eu ficava presa, né, nas minhas cordas emocionais. E eu fui construindo esse momento. Às vezes também nós precisamos ser um pouco pacientes com nós mesmos. Eu já tinha consciência do que precisava ser feito, mas era algo que dentro de mim ainda não era tão bem resolvido assim, e eu precisei trabalhando isso dentro de mim, trabalhando isso dentro de mim até chegar a hora de vir à tona esse projeto. E quantas vezes as mulheres, minhas mentoras, mentoradas, né, que agora serão minhas mentoras,
E pessoas que me acompanham, pessoas que já participaram de eventos meus, falavam que tinha esse desejo, tinha esse sonho. Eu sabia que era necessário expandir isso. Eu até sabia como fazer isso, mas por algum motivo eu parava, né? Mas tudo que eu vivi na construção desse projeto de Paris me fez eu entender que era a hora de dar, né, dar vida a esse projeto, e foi isso que aconteceu lá em Paris. Essa ideia saiu do papel, nasceu a Escola de Mentores agora oficialmente, porque ela só existia no papel, né? Foi uma gestação longa, mas é o momento desse projeto vir à luz, né? De eu dar à luz a esse projeto. Foi uma experiência muito marcante, foi muito emocionante quando eu anunciei. Todas aquelas mulheres receberam de uma forma muito positiva, porque também já era uma expectativa delas, e eu fiquei muito feliz porque eu decidi que não teríamos um próximo roteiro enquanto nós não tivéssemos uma mesa diretora formada por mentoras que foram formadas pela Escola de Mentoras. E eu fiquei com uma certa preocupação, né? Como será que elas vão encarar isso? Será que elas vão achar que eu estou querendo retroceder? Ou algo do tipo, né? Ou estou querendo desistir, não quero falar para elas, mas a nossa conexão é tão forte que elas entenderam perfeitamente, que elas compreenderam que realmente tem tudo a ver com o nosso propósito, com a nossa visão de leveza, de conexão, de juntas vamos além. E elas abraçaram muito essa causa, até porque muitas já estavam desejosas por isso, e foi lindo. E assim nasce a escola de mentoras, né? Agora sim, agora nós podemos dizer, e não apenas dizer, mas também viver o juntas vamos além e tomar uma proporção maior desse projeto, porque muito mais mulheres vão ser alcançadas agora com essa equipe de mentoras. E só um resumo aqui do que você vai ter na apresentação do projeto: a formação da escola de mentoras é para habilitar as novas mentoras a utilizar todos os meus métodos e ferramentas, né? Tudo que já foi validado, tudo que já gerou resultados na vida delas. Vai ser um programa muito completo, com ferramentas, com aula, com plano de negócios, porque a escola de mentoras, ela não é um projeto para quem quer fazer plano de transição de carreira apenas. Ela atende quem quer fazer uma transição, mas ela também atende quem quer ajustar, adequar o projeto de mentoria com aquilo que a pessoa já faz, né? Então, ela não precisa necessariamente fazer uma transição de carreira, e independente da escolha dela, da nova mentora, ela vai ter um momento individual para fazer o plano de negócio, para que dentro do passo a passo da escola ela consiga trazer aquele projeto à existência. Outra coisa muito legal dentro da escola de mentoras é que é um projeto para profissionalizar, é um projeto para que você venha rentabilizar depois do conhecimento, né? E então, como eu sei que é um trabalho que exige muita autoconfiança, né? Que exige, sim, um aprofundamento, nós vamos ficar 12 meses juntas nessa construção, mas como eu sei que muitas elas vão precisar, né, de gerar renda até para custear a escola de mentoras, essa primeira turma vai receber 3 bônus. Esses 3 bônus são 3 pequenos projetos para que elas já comecem a gerar renda através desses projetos, enquanto elas se sentem realmente preparadas e têm tempo, né, até para absorver, porque vai ser muita informação. Então, para que elas não esperem muito tempo para começar a rentabilizar, elas vão ter acesso a esses 3 pequenos projetos para já começar de forma praticamente imediata a gerar renda e custear, né, a própria escola de mentoras. Então, assim, é um projeto bem completo, por isso eu falei que nós vamos ter uma apresentação especial para isso. Mas como eu sei que todas já estão assim muito ansiosas para saber, eu resolvi trazer esse pequeno spoiler.
E uma outra coisa que eu tenho recebido muito essa pergunta, André, só suas mentoradas que serão mentoras da escola de mentoras? Não. Existe uma diferença, tá? As minhas mentoradas, elas podem só decidir se inscrever e começar. E as que não são mentoradas, que não estão no movimento ainda, elas vão precisar passar por uma entrevista para que eu e a candidata possamos entender se é aquele momento para tudo que vem pela frente e se realmente for o momento da pessoa, aí sim ela pode proceder com a inscrição, tá? Então essa é a única diferença, que as mentoradas elas têm aprovação automática, ok? E essa entrevista é por uma medida de segurança, né? Porque a pessoa que vai investir na escola de mentoras, ela vai investir numa nova profissão. Então, ela não pode chegar totalmente despreparada. Ela precisa ter um determinado nível para ela poder entrar na escola de mentoras. E isso a gente vai conseguir perceber na entrevista, certo? Então, é basicamente isso que eu quero apresentar para vocês, para que vocês já possam começar a entrar nesse clima, né, de escola, de mentoras, já começa a se visualizar, tá? A visualização é muito importante, tudo aquilo que a gente sonha e deseja realizar, inclusive essa sala que nós estamos, né, no evento lá em Paris, gente, ela foi resultado de uma visualização que eu fiz. Desde quando eu lancei o evento em Paris, que eu já imaginava como eu queria a sala da imersão e foi exatamente igual. Então, comece a se visualizar, se é o seu desejo trabalhar com mulheres, se você não sabe por onde começar e você deseja aproveitar a oportunidade de receber um método completo, validado, com muitos resultados de muitas mulheres nos 3 pilares. Se você quer pegar tudo pronto para você poder iniciar e ser acompanhada em todo esse processo, comece a se visualizar dentro da escola de mentoras. Se você ainda não está no grupo VIP, acesse o grupo VIP para que você possa ter todas as informações. A primeira turma, gente, as vagas serão limitadas, certo? Até porque é uma demanda muito grande e é uma responsabilidade muito grande, tanto da minha parte quanto da parte da nova mentora. Então, eu realmente preciso dar o melhor de mim. Então, vai ser uma turma pequena, para que eu possa, então, conduzir, né, da melhor forma possível, para que elas possam construir os resultados o mais rápido possível. Afinal, o sucesso das minhas mentoras representa o meu sucesso da escola de mentoras, tá? Então, eu realmente preciso limitar essas vagas. Se você realmente tem esse desejo, comece a se visualizar, entre no grupo e quando eu liberar a apresentação, assista o mais rápido possível. Se for do seu interesse, faça a sua aplicação. Se você já é uma mentorada minha, já faça a sua inscrição, porque quando as vagas encerrarem, aí só na próxima turma, né? Na próxima turma, as pessoas que vão estar na primeira turma vão estar atuando, já vão estar tendo resultados, enfim. É isso. Sejam bem-vindas. Vamos juntas, porque juntas vamos além. E esse movimento ele visa alcançar muito mais mulheres para esse movimento tão transformador e tão poderoso. E eu entendi que eu não sou a missão. Eu não sou a missão, gente. E eu falar isso hoje parece assim estranho, mas a mulher forte ela é isso, né? Ela quer ter o controle de tudo. E por mais que a gente está vivendo essa transformação, tem alguns momentos que a gente vai se deparar com aquela velha mulher controladora. E eu precisei abrir mão desse controle e entender que a missão, eu não sou a missão, eu sou uma mensageira. Eu estou em busca de outras mensageiras. A grande pergunta é você? Se é você, seja bem-vinda.